Ontem o Cuca em BH, Cuca apresentado, já com estreia marcada para sexta-feira. E atenção, porque esse jogo contra o Coimbra mudou de horário, foi para 5:30 da tarde, respeitando a onda roxa da pandemia em BH. Vamos contar tudo a partir de agora com o Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Como você bem disse, Emanuel, hoje a apresentação do Cuca, essa partida que você mencionou, da 5ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético que até agora em 4 jogos tem 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Mas então, a expectativa do torcedor, o que o Cuca vai fazer daqui para frente, tem o legado que deixa o Jorge Sampaoli, aplicação tática, forma de jogo, tudo isso foi questionado numa entrevista coletiva que durou por volta de 35 minutos, a apresentação do Cuca. Estiveram também nessa entrevista o Vitor, gerente de futebol do Atlético, Vitor que foi campeão com o Cuca da Libertadores, o diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente Sérgio Coelho. Todos destacaram a forma de trabalho como algo importante do Cuca, de ser alguém que tem uma identificação com o Atlético, o momento do Atlético também pede isso. O presidente também salientou o desejo de recuperação de saúde da dona Nilde Stival. Sabemos que não vive momentos fáceis em Curitiba, por isso o Cuca ainda ficou 10 dias após a confirmação que ele tinha sido contratado, estava cuidando da mãe, com os familiares, e certamente em oração para que ela possa voltar. O presidente Sérgio Coelho também falou que quando se reuniu para escolher o treinador e colocou esse nome, naquele conselho de notáveis do Atlético, que são pessoas importantes, o vice José Murilo Procópio, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e todos esses que compõem esse grupo, ele teve um nome, assim, totalmente favorável para uma volta. Todos aprovaram a chegada do Cuca, assim como os conselheiros, quando isso foi colocado para os conselheiros aprovarem. E espera que o trabalho dê certo, que seja um trabalho vitorioso, ao lado do Rodrigo Caetano e também do Vitor, agora com essa expectativa de ser um gerente de futebol, após largar a carreira nos gramados. Então vamos ouvir o que tem a dizer o Cuca, os melhores trechos dessa entrevista, ele explicando inicialmente a satisfação de voltar ao Atlético. Fico muito feliz em poder voltar. Lógico que não é o momento que eu queria estar vivendo hoje, com minha mãe estando numa situação muito delicada de saúde como ela está. Eu mesmo assim me prontifiquei a vir a trabalhar e dar o meu melhor, Lógico que quando não estou no campo, tento ver lá em casa, no hospital, como estão as coisas, para que ela tenha uma evolução, que ela tenha uma melhora de saúde, e que ela possa ficar com a gente em um futuro próximo, junto de mim, de minhas filhas, de meus irmãos também. Cuca também falou o que representa esse acerto dele com o Atlético. Por esse momento de saúde de minha mãe, foi uma situação muito difícil para mim poder vir. Muitas coisas passam na cabeça da gente, mas eu refleti muito com a minha família e a gente entendeu que eu vou estar junto com eles lá na fé, no espírito, e vou estar aqui trabalhando, dando o meu máximo. Era uma grande vontade que eu tinha de voltar a trabalhar aqui no Galo. Depois de 7 para 8 anos eu consigo voltar. Lógico que eu sei o tamanho da responsabilidade que tenho aqui. Assim como eu sabia da outra vez também que eu vim em 2011 e nós fizemos um 2011 de recuperação, um 2012 muito bom e um brilhante 2013. Então, eu tenho muita confiança. Hoje as condições são até melhores do que eram naqueles anos, Formar um ambiente favorável, eu busco, Em primeiro lugar, mostrar a cada jogador o que ele luta, pelo que ele luta e com quem ele luta. Tenho vontade de disputar todas elas com a máxima vontade possível para poder sair campeão, Então a gente tem um elenco fortíssimo e vamos procurar tirar o máximo de cada um em benefício disso. Cuca, o Jorge Sampaoli que estava aqui tinha um futebol muito ofensivo, era a característica marcante dele. Você também tem essa característica na última passagem sua pelo Galo. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, a manutenção desse futebol para frente, Cuca. Lógico, eu tenho meu estilo de jogo, Eu sempre
tento pôr a equipe mais à frente possível com a organização, né? E o São Paulo também é assim. Só que cada um tem uma maneira tática de jogar, né? Ele tem diversas maneiras também. Eu gosto também muito do plano tático. E nós temos um time recheado de muitos bons jogadores. Então, o desafio da gente é extrair o máximo de cada um deles, não deixando aqueles que fiquem fora também não estarem mobilizados, né? Porque nós vamos disputar 76, 77 partidas durante o ano, né? E esse ano, o ano acaba dia 5 de dezembro. Então, a gente tem praticamente um jogo a cada 3 dias e meio. E vai se usar todo mundo. Tem jogadores que são selecionáveis por diversos países, existe lesão, existe suspensão, existe mau momento. Então, bem no fim, você com 30 e tantos jogadores como você tem hoje, você acaba usando todos, porque são muitos jogos, né? E as competições, elas são muito duras também. Cuca também falou da polêmica do caso de violência sexual em 87, quando era jogador do Grêmio, que foi chamado na época de escândalo de Berna. Eu acho que esse assunto ele tem que ser debatido sempre, em todos os sentidos, não só no futebol, né? Postei a minha família na frente da câmera e dei meu depoimento, falei o que eu tinha que falar, né? Eu sou uma pessoa do bem, eu não preciso ficar falando isso aqui. Eu já treinei aqui em Minas quase 4 anos, entre primeiro o Cruzeiro e depois o Atlético, que fiz muitas amizades, eu acho que nenhuma inimizade. O que eu tinha que falar desse tema, eu já falei, junto com toda a minha família. É uma coisa que ocorreu lá há 34 anos atrás e, para mim, é um episódio que já está superado, né? E vida que segue. Palavras do Cuca, ele que concedeu essa entrevista no Centro de Experiências da Arena MRV. Então, já conhecendo esse local onde certamente vai atuar, quem sabe, né, com a camisa do Atlético, comandando o Atlético, e assim que ficar pronta a obra, o torcedor atleticano fica nessa expectativa, e ele já conhecendo com toda a estrutura que está sendo montada. Outros trechos dessa entrevista também, ele falou sobre jovens, né, demonstrando valor até agora com o auxiliar Lucas Gonçalves, que diferentemente da primeira vez que ele chegou ao Atlético, ele pega um elenco já formado, né, com jogadores que vivem essa expectativa de assumir a titularidade. Isso vai ser uma coisa que ele vai ter que saber lidar com isso. Muitos jogadores de nome, jogadores como o Nath Fernandes, que ele elogiou bastante, já via e acompanhava muito o argentino. Falou também sobre jogar com os pés o goleiro, que é importante o goleiro ter esse fundamento, ter essa qualidade, principalmente numa consistência do time dentro de campo. Léo. Aí você já fica imaginando, o torcedor que queria tanto o Rafael pensando que o Cuca vai chegar, você dá uma informação dessa. Mas o Cuca vai ver nos treinamentos, hoje é importante, não só para o Everson ou para o Rafael, no futebol mundial hoje, a maioria dos times utiliza sim o goleiro também trabalhando bem com os pés, mas ele não tem um estilo de jogo de saída de bola igual ao Sampaoli. Não tem o famoso jogo posicional. Nada mais é, Pansieri, a gente usa muito essa expressão, mas é bom explicar às vezes para quem não a conhece ainda. O jogo de posição é porque os jogadores focam na bola o tempo todo. O time se move compactamente, tem toda a formação para onde está a bola. A bola está aqui, 3 fecham aqui. A bola foi para lá, fecha daqui. O Cuca faz uma marcação individual. É um estilo diferente do Sampaoli, mas com o tempo ele vai encaixando as coisas no Atlético. Acho que o grande desafio dele, Pansi, vai ser arrumar o sistema defensivo. Não acho que ele vai ter problema com o ataque do Atlético é poderosíssimo. O Cuca nunca foi um treinador retranqueiro, mas ele vai precisar arrumar a defesa. Porque se tem uma situação que não funcionou no time do Sampaoli foi o equilíbrio. O Galo durante muito tempo amassava todo mundo, o ataque era sensacional, mas a defesa sofria. O Cuca vai ter que arrumar isso. E outra coisa que ele falou também, viu, ô Emanuel, e logicamente colocando a parte diretiva do Galo na história, é que todo mundo, quando foi falar do Cuca, né, eu falei do presidente, mas o próprio Vitor e o Rodrigo Caetano, todos falando da admiração que eles têm pelo trabalho do Cuca, que agora começa essa função. Hoje, inclusive, já esteve na cidade do Galo, comandou a atividade. E como colocou na manchete, você, na sexta-feira, vai trabalhar à beira do campo nessa partida contra o Coimbra pela 5ª rodada do Mineiro, Emanuel. Nós temos que aceitar, pode ser um horário estranho para o futebol. O América também vai jogar à tarde, na quinta-feira, 4 horas da tarde, pela Copa do Brasil, contra o 13
de Campina Grande. Tudo é uma situação diferente que nós brasileiros estamos vivendo. Chegamos até a imaginar que o pior havia passado, as prefeituras abriram um pouco mais, o comércio, a indústria, a movimentação das pessoas, e veio uma segunda onda e tudo agora se modificou. A vinda do Cuca, ela é muito boa, porque ele tem laços com o Atlético. Ele conseguiu, em algum tempo no Atlético, sair de um time que estava lutando contra o rebaixamento para chegar à final de Copa Libertadores em jogos muito importantes, dramáticos, e que todo mundo conhece essa história. O Cuca tem muita fé na religião, ele usa terço, ele usa medalhinha, ele usa camiseta com imagens de santos, de Nossa Senhora. É o estilo dele, é um estilo diferente, mas é um técnico que tem no Atlético um bom lastro. Agora, ele já deu essa explicação sobre o caso do Grêmio e tudo mais. Não adianta ficar, porque o Cuca passou por Belo Horizonte, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Atlético, e isso não foi muito lembrado. Isso vem agora com assim quase que uma ideia de pegar no pé do Cuca. Tomara que essa volta dele dê certo e que ele faça um bom trabalho no Atlético, como ele tem feito em outras equipes. Agora, o Sampaoli sai do Santos, o Cuca assume. Sampaoli sai do Atlético, o Cuca assume. Próximo time do Cuca, Olympique de Marselha, Léo Figueiredo. Já pode começar a estudar o francês, né, o Cuca? Mas eu assino embaixo, Pance, das palavras do Emanuel. O Cuca é um cara do bem, é um ótimo treinador, coleciona bons trabalhos. Vai ter um grande desafio dessa vez, porque com os investimentos que o Galo fez, a expectativa e a cobrança vai ser muito alta, mas sejamos justos, muito melhor para qualquer profissional chegar num ambiente cheio de gente que sabe o que fazer, e estou dizendo de bons jogadores, do que para apagar incêndio, do que para criar e levar um Santos com meninos a uma final de Libertadores. Então a cobrança vai ser alta, mas o material humano que o Cuca vai ter para trabalhar também é muita gente. E para arrematar então, o sinal eletrônico marcou 6:30, o Tardelli segue tratamento, tem uma pequena lesão na coxa direita, então dificilmente vai poder estrear com o Cuca na sexta-feira, esse duelo contra o Coimbra. E pelas palavras, acompanhando atentamente a entrevista coletiva, o Cuca pode mandar time titular. Ele reconhece o trabalho dos garotos, o trabalho dos jovens, mas a tendência é que ele já comece a armar um time para dar cara, padrão de jogo a essa equipe do Atlético. Emanuel. Olha, vale a pena, ainda falando um pouco mais sobre o Cuca, porque o assunto hoje é ele, é o seguinte: o Atlético tinha um meio-campo, quando o Cuca chegou, que não dava muito trabalho aos adversários, era muito frágil. O Cuca trouxe para o Atlético, barato, o Pierre. E depois, Leandro Donizete. Foi o melhor meio-campo que o Atlético teve nos últimos tempos. Depois tentou arrumar daqui, arrumar dali, mas nunca teve mais um meio-campo como o Leandro Donizete e o Pierre. Tomara que o Cuca acerte esse meio-campo do Atlético de uma vez por todas, porque a cada momento joga um meio-campo diferente. Esse meio-campo do Pierre e do Donizete era o meio-campo pegador e deu muitas alegrias ao Galo. 6:31 é a turma do bate-bola pela Itatiaia.